Já estamos de volta com Hora Geral e agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esportes. O Santos largou bem na sequência de 4 jogos contra equipes próximas da zona de rebaixamento. Frente a Joinville, na manhã de ontem, na Vila, o Peixe levou o melhor e venceu por 2-0, sem maiores preocupações. O atacante Gabriel foi o autor dos gols do Santos, que não pôde contar com o artilheiro do campeonato Ricardo Oliveira, suspenso, e Lucas Lima, desfalque de última hora devido a febre e inflamação na garganta. Nilson, que disputou o Paulista pelo São Bento e veio ao clube indicado pelo auxiliar técnico Serginho Chulapa, e Marquinhos Gabriel foram substitutos, respectivamente. Com a vitória, o alvinegro praiano saiu da Z4 e ocupa agora a 16ª colocação com 16 pontos. Os próximos jogos contra o Flamengo no Rio e Curitiba e Vasco com o mando de campo santista. Bons resultados representam um alívio do Santos na tabela, já que os 3 próximos adversários, a exemplo do Joinville, estão em uma situação desconfortável na tabela de classificação. Em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos aqui. Vamos conhecer dicas de saúde? O envelhecimento, infelizmente, aumenta a prevalência de doenças, afecções, principalmente as de caráter crônico. Dentre elas, hipertensão é a mais frequente. Em segundo lugar, estão as doenças do aparelho circulatório e doenças do sistema osteomuscular. Problemas endócrinos, de nutrição ou metabolismo em terceiro lugar. Em menor escala, são casos que apresentam problemas respiratórios geniturinários, neoplasias, sistema nervoso, sangue e transtornos mentais. Depressão também é uma doença a ser cuidadosamente tratada na população de idosos. Ocorre geralmente nos anos que precedem a aposentadoria, diminui na década seguinte e outra vez aumenta a prevalência após os 75 anos. Preste atenção para algumas dicas de prevenção. Atividade física, controle de peso, colesterol, diabetes, não fumar, controlar ou eliminar a bebida alcoólica, alimentação saudável, sem sal e diminuir a ingestão de açúcar. Ir ao médico pelo menos uma vez por ano para fazer exames preventivos. Evitar sol em excesso, vacinação contra a gripe e pneumonia, exercitar a memória com leitura, jogos e, lógico, envelhecer com qualidade de vida depende fundamentalmente da nossa vontade. Condicionamento físico e estimulação através de atividades contínuas na terceira idade parece ser a saída para reduzir doenças nessa faixa etária. E não esqueça, hein? Procure o seu médico, realize periodicamente seus exames e preserve a sua saúde. Nosso convidado de hoje, Paulo Della Rosa. Satisfação enorme recebê-lo. Fique à vontade. Doutor Paulo Della Rosa, o delegado, poeta, uma figura respeitada em todo o estado de São Paulo. Eu fazia tempo, quando eu reencontrei aqui, e estava com saudade do Paulo Della Rosa, porque além dessa figura simpática que vocês, quem não conhece, vai aprender a conhecê-lo, né? Mas quem o conhece, com certeza, vai lembrar dele. Ah, é o Della Rosa! Exatamente ele. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. E por onde você andava? Douglas, bom dia. Bom dia. Com muita emoção que eu estou aqui, Douglas. Você é um amigo como eu acho que nós precisamos. Um amigo que marca a história da minha vida. Você sabe que a minha vida policial começou como motorista policial e desde sempre, lá no Opinião, lá atrás, você sempre preocupado com as questões da cidade, sempre preocupado com a segurança pública, sempre conhecedor de quão importante é a questão da segurança pública para a sociedade. Por várias vezes, de maneira generosa que ele caracteriza, me abriu os seus microfones, a sua palavra, a sua repercussão, para que eu pudesse humildemente dar minha contribuição. E é uma emoção estar aqui, rever um amigo a quem eu tenho grande afeto, grande respeito e uma admiração imensa. Muito obrigado por esse convite. A recíproca é verdadeira. Agora, Paulo, quantos anos de polícia? Você começou como motorista, né, policial, esse é um termo correto? Sim. Inclusive, essa carreira nem existe mais. Passou para agente policial. Eu sou velhinho, Douglas, estou com 52 anos já. Tive a felicidade e o orgulho de passar 27 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo. 27 anos? Sim. Aposento ainda com forças, mas aposento, sem me distanciar da segurança pública, porque o policial é um vocacionado.
Nós temos falhas, Sim. a polícia erra, e eu quero deixar isso bem claro. Nós precisamos dessa humildade. Os policiais, ao longo do tempo, talvez pela necessidade de agir de maneira mais contundente, mais séria, se afastam um pouco da sensibilidade. E a humildade reside aí, na sensibilidade. Mas é importante que entendamos o alcance da segurança pública. Entendamos que segurança pública é um patrimônio que todos temos de defender. Os policiais com a vida, se for preciso, e a população com as críticas que forem necessárias, os elogios quando eles forem possíveis e as sugestões. E é onde eu acho, Douglas, que você exerce um papel fundamental na nossa região. Você aponta as falhas. Sim. Você valoriza os policiais que você reputa merecerem. E mais importante que isso, você apresenta sugestões. E a polícia precisa de humildade para ouvir a população, sensibilidade para saber exatamente qual é o anseio, qual é a dificuldade, qual é a sensação pior que ela vem vivendo naquele momento. O Paulo Della Rosa acabou tocando num assunto que eu nem ia comentar, mas rapidamente eu vou até ilustrar para que ele me responda. O saudoso Luiz Maurício Blasek, tive a oportunidade de conhecê-lo em maio de 2013. Ele era o delegado-chefe... Ele foi o nosso delegado-geral de polícia. Da Polícia Civil. E eu cheguei e fui lá, humildemente, conversar com ele, levar alguns problemas da nossa região, por exemplo, o caso do ML, o caso da Polícia Científica, né, que continua na mesma. E chegou uma hora que eu perguntei para ele, doutor Maurício, e com relação às delegacias, por que elas estão sempre deterioradas, razão até de chacota por parte da população? Alguns policiais civis são obrigados a levar impressora, sulfite. Não, isso não ocorre. Basta o delegado fazer um requerimento do que ele precisa, nós temos verba para isso. Eu falei assim, senhor, desculpe, mas não é bem assim. Não, se não é assim é porque o delegado não nos dá informação, nós não temos o raio-x de todo o estado de São Paulo. Procede essa informação, apesar de que ele recentemente faleceu, o doutor Maurício Blasek, mas eu estou lembrando dele, foi com ele que eu fui comentar, levar esse problema da nossa região. Duas observações. A primeira, um reconhecimento à figura do Dr. Luiz Maurício Blasek. Um homem que começou a sua carreira no Guarujá, exatamente, foi titular do Guarujá, chegou ao posto máximo da polícia e levou consigo a nossa região. Sempre teve olhos muito abertos para a região e um homem absolutamente voltado para a população. E aqui fica um marco da polícia atual do estado de São Paulo, Douglas. Aqui na região, Dr. Gaetano Vergini, um homem sério, um homem honesto, um homem íntegro, um homem corajoso. Houve um momento que, no cargo mais alto da polícia, alguém da região, Dr. Luiz Maurício Blasek. E gente de nova, pessoas que não têm tanta idade, e eu respeito demais os mais idosos, mas precisamos de oxigênio. E Dr. Maurício tinha razão. Precisa que fique claro para a população que fazer polícia é o PCC do bem. PCC do bem, paciência, ciência e coragem. Então, o delegado de polícia tem sim de exercer o seu papel, ter coragem de apontar as dificuldades que tem. Não é justo com a população que uma determinada delegacia enfrente uma dificuldade e o delegado, ou como chefe daquela unidade, não levar aos seus superiores as dificuldades que tem, na ilusão de preservar o cargo. A população merece mais. A população, o Brasil de hoje, Douglas, mudou. A transparência é a tônica desse país. Concordo. Então, o delegado de polícia, o importante personagem da persecução criminal, ou seja, da investigação e da futura condenação, a importante figura do delegado de polícia, a fundamental função da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem que ser tratada com paciência, consciência e com coragem. Eu gostei dessa, Della Rosa, é o PCC do bem. Porque, inclusive, eu faço aqui uma meia-culpa com relação à imprensa. Hoje, o que dá audiência é a gente mostrar várias ocorrências criminais. Dá a impressão que no Brasil só tem coisa ruim. E não tem só coisa ruim, tem coisas boas também. É que parece que não dá espaço para as coisas boas. E o que me preocupa são essa geração. Ontem eu estava vendo, eu vou falar o nome da emissora, porque é público, estava vendo na Record, ela fez uma reportagem com adolescentes que estão entrando na mídia como rappers, cantores de rapper,
Ou seja, com 13, 14 anos, precisa ver a letra. É uma banalização da mulher, é uma vulgarização, uma erotização, que eu falei, caramba, onde é que nós vamos parar? Porque isso tem espaço, né? A criminalidade, o fato até de colocar alguns líderes do tráfico como heróis, e isso nos preocupa. Eu acho que deveria ter um bom senso com relação àquilo que é exposto na mídia. A mídia, no meu entendimento, ela tem que divulgar, mas ela tem que dar um espaço maior para as boas ações. Não sei a sua análise sobre isso. Eu repito isso em todos os lugares que vou. A maior arma que a população tem, Douglas, é a informação. Essa é a maior arma. Então, cumpre a mídia uma responsabilidade redobrada. Sim. Há sim de apontar as mazelas de quaisquer instituições, sejam elas policiais ou não, mas há também de apontar aqueles que não fazem parte do lodo, aqueles que estão separados da imundície, da podridão. E há várias e vários policiais, Douglas, que são heróis e heroínas, que ganham mal, que trabalham muito e não há um reconhecimento. Eu chamo você, ouvinte querido, eu chamo você, minha senhora que está me ouvindo, na Itália, quando falece um policial, Douglas, para o país presta homenagem àquele herói, àquele defensor da paz e da ordem. Policiais são assassinados e ninguém toma conhecimento. Policiais esclarecem homicídios, prendem traficantes e sai uma pequena matéria. Ou, às vezes, nem se toma conhecimento. Agora, se há uma mazela do policial, uma grande matéria de primeira página. A sociedade precisa extirpar da polícia os seus elementos ruins. E há ervas daninhas no nosso meio. Mas a sociedade precisa incentivar os bons policiais, dando a ele o respaldo para que ele possa exercer o sacrossanto mistério de levar segurança pública às suas casas. Nós estamos conversando com o delegado poeta, o doutor Paulo Della Rosa Júnior. Tem perguntas do nosso telespectador? Paulo, vamos ver a pergunta do telespectador aqui no Gonçalves, geral. olá, delegado Della Rosa. O assunto hoje no programa é segurança, é um assunto muito bem-vindo. Estou aqui ao lado do Ronaldo. O Ronaldo é de Santo André e tem uma pergunta muito legal para a gente. Diga aí, Ronaldo. Delegado Della Rosa, em Santo André a Guarda Municipal anda armada. Por que aqui em Santos não anda armada? Esse é um questionamento. Saberia responder, Della Rosa? Sim, com certeza. As funções são distintas. A Guarda Municipal tem como função precípua maior tomar conta do patrimônio público. Nós, no desespero de trazermos segurança, porque todos estamos sentindo a insegurança, viu, Douglas? Não há mais segurança nem para o policial. Nós estamos todos acovardados, estamos todos amedrontados. Então, nós tentamos medidas paliativas. Eles não são treinados, nem preparados para o porte da arma. Poderia parecer uma solução imediata, mas isso acabaria trazendo problemas maiores. E o que é pior, amigo Douglas, você que é tão competente na análise dos problemas da nossa cidade, nós estaríamos mascarando uma dificuldade que o Estado tem constitucionalmente de servir a segurança. Nós temos que melhorar a nossa polícia militar. Nós temos que melhorar a nossa polícia civil, qualificar o policial, dando a ele melhor condição científica, melhor condição de coragem e mais paciência, menos afobação para resolver os problemas. E a arma, meu querido ouvinte, é sim um poder. E eu defendo, Douglas, com muita tranquilidade o que vou dizer agora. Não se pode dar poder a ninguém, sem a contrapartida da responsabilidade. E eu fico muito preocupado quando queremos soluções imediatistas que dão poder e se esquecem da responsabilidade. Bom, existem alguns municípios, como por exemplo Bragança, o caso de Praia Grande também. Eu recebi uma informação recentemente que inclusive vão investir quase 1 milhão num local para a preparação da guarda para que ela fique armada. Lógico que o delegado Paulo Della Rosa não é contra. Não sou contra. Ele pede apenas uma cautela Exatamente. na preparação desse guarda civil na hora dele sair armado. Seria isso? Claro, e não nos concentrarmos simplesmente em armar a Guarda Civil, a nossa tão importante Guarda Civil. De darmos a ela mecanismos ainda melhores, como monitoramento, uma resposta mais rápida entre
a imagem do crime acontecendo na tela e a efetiva presença da viatura no local. E, fundamentalmente, Douglas, algo que eu me lembro da sua voz, que era a mesma, os seus cabelos eram um pouco menos brancos, mas a mesma que você me disse há tantos anos, mais de 20 anos, a interação entre os mecanismos de segurança pública, Douglas. Não se pode fazer polícia com o estômago, com o fígado. Há de se fazer polícia com o coração e com o cérebro. Nós precisamos inteirar as polícias. Chega de vaidade. Que interessa se eu sou o delegado-geral, se eu sou o comandante-geral da PM, se eu sou o diretor da guarda, se eu sou o secretário de segurança pública. Todos nós, Douglas, somos funcionários públicos. Nós somos servidores. E temos de nos unir sempre. Você falou corretamente isso. E quando essa sua análise, que é uma análise totalmente procedente, acaba caindo no entendimento da população, o respeito é outro. Né? Isso é muito simples. Eu tenho que chamar o intervalo, tem mais perguntas, a pergunta do Alceu Lima, do Embaré, e também do nosso telespectador, mas tudo isso depois do intervalo, voltaremos a conversar com o delegado Paulo Della Rosa aqui no Hora Geral. É rápido.